Bom dia. Deus é bom? No dia aprendem, né? Eu digo Deus é bom, vocês dizem em todo tempo. Eu digo em todo tempo, vocês dizem Deus é bom. Deus é bom. Em todo tempo. Novamente, Deus é bom. Em todo tempo. Amém. Depois dessas palavras bonitas que eles falaram, fiquei com muita responsabilidade agora. Antes de tudo, quero parabenizar a igreja pelos 60 anos. Ainda bem que vocês são mais velhos que eu. E creio que quando uma comunidade completa 60 anos, é um marco. Hoje em dia, nós temos uma memória curta, a velocidade de informação, a tecnologia ela é uma bênção, mas ela tem feito com que a nossa geração seja uma geração de memória muito curta. Os fatos, eles são divulgados tão rapidamente que nós esquecemos, muitas vezes, o que ouvimos ontem, porque sempre chega um fato novo. Essa semana tivemos 2 fatos importantes, né? Um durante a semana e o outro ontem. Durante a semana, eu não vou comentar, mas o de ontem foi o Palmeiras ganhar. Os 2 fatos mais importantes da semana, né? Mas a gente logo esquece, né? Porque as informações, elas são muito velozes. E parece que na história da igreja nós vivenciamos isso também. Temos muita facilidade de esquecer, porque a mensagem do esquecimento é muito forte, temos que esquecer. Mas a palavra diz também que temos que lembrar. Temos que esquecer, mas temos também que lembrar. Temos que esquecer aquilo que é de negativo, mas temos que lembrar tudo aquilo que é de positivo. Então, antes de ministrar, eu quero dizer a essa igreja que completa, eu não sei exatamente quando, mas sei que está sendo uma jornada de comemoração dos 60 anos, que ela possa se esquecer daquilo que não edificou no passado, daquilo que foram marcas negativas na vida da igreja, mas que ela possa se lembrar daquilo que foi bom, daquilo que foi positivo. A história, disse um pensador, quem não conhece a história está fadado a repetir os seus erros. Então, temos que conhecer, sim, a nossa história, temos que lembrar daquilo que sucedeu, para que os erros cometidos no passado não venham a serem repetidos. Então, que Deus possa abençoar, continuar abençoando a igreja nessa caminhada, até que o Senhor volte. Quantos ainda creem que Jesus vai voltar um dia? Isso é uma pergunta importante para a igreja contemporânea, porque às vezes a gente pode até esquecer que Jesus, ele prometeu que vai voltar. Então, a caminhada da igreja, ela é até a volta do Senhor Jesus. Eu vi o tema que vocês estão usando, um só coração, uma só alma. Isso deve ser baseado lá no livro de Atos, um só coração e uma só alma dos discípulos. Eu quero aproveitar, fazer um gancho, eu gosto de fazer ganchos, né? Um só coração, uma só alma para servir. A mensagem que eu quero trazer aos irmãos nesta manhã é em Isaías, capítulo 42, Isaías, capítulo 42, que fala sobre o servo do Senhor, o rei, o Messias. Em Isaías 42, ele é apresentado como o servo do Senhor. Nunca devemos esquecer isso. Somos reis, somos sacerdotes, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, mas tudo isso tem como objetivo o serviço, o servir. E Isaías 42, então, o profeta messiânico Isaías, ele apresenta Jesus, o Messias, o rei vindouro, mas, acima de tudo, o servo do Senhor. E diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina, ou as ilhas distantes aguardarão a sua doutrina. Um escritor, o título do seu livro
é um reino de ponta cabeça. O reino de Deus é, na verdade, um reino de ponta cabeça. Infelizmente, hoje nós tendemos a nos inspirar nos padrões seculares, ou como no passado nós dizíamos, nos padrões mundanos, em todas as áreas da vida. Inclusive, muitas igrejas têm procurado se alinhar, se adaptar aos padrões seculares, em todas as suas áreas. Mas quando nós vamos para a Bíblia nos apresenta os padrões de Deus, a Bíblia nos apresenta os princípios do reino de Deus, e nós podemos afirmar que o reino de Deus ele é cheio de paradoxos, de contradições. O reino de Deus ele contradiz os reinos deste mundo. No reino de Deus, a pirâmide está invertida. Nos reinos deste mundo, a base da pirâmide sustenta o topo da pirâmide. No reino de Deus, é o topo da pirâmide que sustenta a base da pirâmide. Nos reinos deste mundo, ser grande é ser o maioral, ser grande é ser o boss, como a gente diz em inglês, mas no reino de Deus, ser grande é ser servo. Nos reinos deste mundo, ser feliz é rir. No reino de Deus, ser feliz é chorar. Nos reinos deste mundo, a grandeza de um homem é conhecida por quantas pessoas o servem. No reino de Deus, o maior de todos é aquele que serve a muitos. Num paralelo entre Salomão, a Bíblia fala que Salomão, ele viveu um tempo de glória, sem comparação na história de Israel. Salomão foi servido por muitos. Eu já li alguns livros que falam sobre os segredos de Salomão, que falam sobre Salomão na sua glória, mas eu sempre, quando comparo Salomão com Jesus, eu vejo uma grande diferença também, porque Salomão sempre foi exaltado pela quantidade de servos que ele tinha, pela quantidade de esposas e de concubinas que ele teve, pela grandiosidade do seu reino. Mas Jesus foi conhecido pelo oposto, por ter servido a muitos, por ter dado a sua vida em resgate de muitos. Nos reinos deste mundo, uns servem ao outro. No reino de Deus, uns servem aos outros. Uma diferença que parece básica e pequena, mas que faz toda a diferença. Nos reinos deste mundo, uns servem ao outro. Aquele que for mais capaz, aquele que for mais habilitado, ele consegue convencer pela força das palavras ou pela força das armas em alguns lugares, para que ele seja servido pelos outros. Mas no reino de Deus, uns são chamados para servirem aos outros. Nos reinos deste mundo, o menor, ele serve o maior. No reino de Deus, o maior, ele serve o menor. Nos reinos deste mundo, o mais forte é servido. No reino de Deus, aquele que é mais fraco é servido pelos que são mais fortes. Nos reinos deste mundo, o mais capacitado, o mais habilitado é aquele que é servido. No reino de Deus, o mais capacitado, ele se coloca a serviço dos demais. E isso é um paradoxo, e isso é uma contradição. Por isso o reino de Deus é um reino de cabeça para baixo. Nesse texto de Isaías, quando Jesus é apresentado aqui como servo do Senhor, e na última parte do versículo 4 diz: e as terras do mar aguardarão a sua doutrina, a gente percebe que esse é um texto muito interessante para aqueles que fazem o trabalho missionário. As terras do mar, as ilhas distantes aguardam a doutrina do servo do Senhor. Não uma doutrina qualquer, mas a doutrina do servo do Senhor é aguardada pelas ilhas distantes. Então eu percebo o quanto nós, às vezes, estamos atrasados em levar o Evangelho, porque as ilhas estão aguardando, as terras remotas estão aguardando a nossa mensagem, a mensagem da doutrina do servo do Senhor. E que doutrina é essa? A gente vê aqui, nesse texto de Isaías, algumas características do servo do Senhor. E por que isso é importante para nós? Porque Filipenses, no capítulo 2, e verso 5, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo na forma de Deus,
não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Tende em vós o mesmo sentimento. Que sentimento? O sentimento de servo. Algumas características, então, aqui do servo do Senhor em Isaías 42. Eis aqui o meu servo a quem eu sustento. Nesses últimos 2 anos que eu tenho viajado em temporadas ao Brasil, eu percebo um grande cansaço nas pessoas que servem. Eu percebo um grande cansaço nos pastores. Eu tenho conversado com muitos pastores, quer em São Paulo, quer em outros lugares, seja do estado de São Paulo, seja fora dele. Percebo um grande cansaço. Os pastores e os obreiros estão cansados. Percebo um grande cansaço na igreja. Tento fazer uma análise e penso que há talvez um resquício, uma consequência da crise que nós vivemos há 2 anos, que tem feito com que as pessoas estejam emocionalmente cansadas, fisicamente cansadas, mas percebo também um grande cansaço espiritual na igreja. A igreja está, de alguma maneira, cansada. Por quê? Porque servir, ele é uma atividade, servir que esgota. Servir nos esgota. Tem uma frase que eu cunhei algum tempo atrás, que escandaliza um pouco. Servir ao povo é uma atividade, eu penso, muito inglória, quando você serve ao povo. Servir não é fácil, servir é desgastante. Mas nós temos que entender uma coisa, nós não servimos ao povo diretamente, pastor Éder. Nós servimos a Deus, e por servirmos a Deus, servimos ao povo. Não é servindo ao povo que nós servimos a Deus, é servindo a Deus que nós servimos ao povo. Por quê? Porque o povo, ele é ingrato. Tem uma expressão que eu uso que choca muito, eu digo, o povo é cretino. Em que sentido isso? Porque você serve e serve ao povo, mas amanhã o povo esqueceu tudo o que você fez. Eu estou falando do povo que não conhece a Deus e que não vive os padrões do reino de Deus. Você se dá, você se entrega, você faz, mas no momento seguinte eles já esqueceram. O povo se move muito mais rápido do que nós imaginamos. Se você servir ao povo diretamente, você vai se esgotar de uma tal maneira que você talvez não consiga continuar a tua caminhada. Mas quando você serve a Deus, quando você é um servo do Senhor, eu já faz tempo que não sou assim daqueles pregadores pentecostais, mas de vez em quando tem uma recaída. Eu tive uma pequena recaída agora para perguntar, aqui, servos do Senhor? Aí vocês não entenderam mais nada porque vocês estão noutra vibe, né? Aqui, servos do Senhor, levante a mão quem é um servo do Senhor. Quem é uma serva do Senhor? Nós somos servos do Senhor. E os servos do Senhor são sustentados pelo Senhor. Diz aqui, eis aqui o meu servo a quem eu sustenho. O Senhor sustenta espiritualmente, o Senhor sustenta emocionalmente, o Senhor sustenta fisicamente, o Senhor sustenta materialmente os seus servos. Eis aqui o meu servo a quem eu sustenho. Em Isaías 41, de 10 diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Os servos do Senhor são fortalecidos, são sustentados com a mão direita, com a mão forte do Senhor. Eu não sou sustentado pelo feedback que eu possa esperar, eu sou sustentado pelo Senhor. Então você que serve o Senhor, sempre se lembre, o teu sustento não vai vir daqueles a quem você serve, o teu sustento vai vir daquele, Deus, o Senhor, a quem você serve. Ele vai te sustentar. A nossa provisão não vem da terra, ela não brota da terra, a nossa provisão vem do céu, a destra do Senhor nos sustenta. Amém? O Salmo 55, verso 22, diz, confia
os teus cuidados ao Senhor. Eu vou ler aqui, não sei se vocês estão projetando, não, né? Estão? Salmo 55, o Salmo 55, e o verso 2, se não me trai a memória. Você sabe que depois dos 30, a nossa memória começa a nos trair. Salmo 55 diz assim: dai ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me, sinto perplexo em minha queixa, e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O quadro do salmista é um quadro de uma pessoa desgastada, ele está desgastado diante daquilo que vinha contra ele, mas o salmista foi desafiado também a entregar os seus cuidados ao Senhor, porque é o Senhor que sustenta o seu servo. Em segundo, em Isaías, vou ficar sempre em Isaías 52, 42, os irmãos lá do Data Show podem ficar sempre com ele à mão, diz assim: o meu escolhido a quem sustenho, o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz, em quem a minha alma se alegra. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer, em quem a minha alma se compraz. Aquele que serve o Senhor, ele alegra o coração do Senhor. O serviço do povo de Deus alegra o coração de Deus. E eu vou ousar dizer aqui, embora sei que essa igreja tem um time grande aqui de adoradores, de músicos, às vezes os adoradores, eles tendem a pensar que a adoração que alegra o coração de Deus, sim, a adoração alegra o coração de Deus, mas quando essa adoração é também convertida em serviço. O servo, ele alegra o coração do Senhor. Tudo aquilo que nós realizamos em serviço a Deus, alegra o coração do nosso Deus. Lembra a história de Jesus? Quando Jesus, eu sempre descubro coisas novas na palavra, porque a palavra de Deus, ela é sempre nova para nós, né? Quando Jesus, ele foi batizado nas águas do Rio Jordão, por João, o Batista, né? Até alguém brinca dizendo que João não tinha como sobrenome o Batista, né? Batista é porque ele batizava, né? Era João e ele batizava, por isso ele foi chamado de João o Batista, aquele que batizava. Jesus desce as águas, sai das águas. Quando ele sai das águas, o céu se abre. A maior parte de vocês conhece essa palavra. O Espírito desce na forma corpórea de uma pomba, e ouve-se uma voz no céu que diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. A mesma expressão que está aqui em Isaías: em quem a minha alma se compraz. Eis aqui o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Mas se você voltar um pouquinho na história, você vai entender por que Deus se alegrou com Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, aquele que não foi concebido em pecado, aquele que não tinha pecado. Ele vai até João o Batista. O que João estava fazendo? Ele pregava a mensagem do arrependimento e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus chega diante de João e João diz: não, eu não sou digno de desatar as correias das tuas alparcas. Praticamente João dizia a Jesus: você não precisa ser batizado, eu não sou digno de te batizar. Mas Jesus diz: convém que toda justiça seja cumprida. E se curva diante de João Batista para ser batizado por ele. Jesus estava ali assumindo a forma de servo. Ele não precisava ser batizado, mas ele diz: para que a justiça seja cumprida, eu me humilho. Jesus, diante de João Batista, humilhou-se a si mesmo. Aquele que era maior do que João se fez menor do que ele. Foi batizado. O maior foi batizado pelo menor, porque Jesus estava ali se colocando na posição de servo. Humilhou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo. E por isso, quando ele saiu das águas, do céu ouviu-se a frase:
eis aí o meu filho amado, em quem a minha alma se alegra. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Jesus humilhou-se. O contrário de sermos humildes é a soberba. A Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Neste mundo, nós estamos sempre sendo doutrinados a, num certo sentido, não se diz diretamente, mas a que sejamos soberbos. Quanto mais você tem, mais soberbo você se torna. Quanto mais você estuda, mais soberbo você se torna. Quanto mais, nós ouvimos no Brasil, não é uma crítica, se há aqui algum juiz, não é? A questão do auxílio moradia, que é a maior vergonha que eu assisti no Brasil recentemente, foram os juízes fazendo greve em defesa do auxílio moradia. Mas eles entendem que eles merecem, porque afinal eles são magistrados. Claro, eles devem ter todo o respeito por serem magistrados, mas a posição que eles tomaram deu um ar de arrogância, deu um ar de soberba. Talvez se eles tivessem feito o contrário, disseram, não, nós nos humilhamos, nós abrimos mão de um direito que teoricamente é nosso, no momento em que a sociedade espera exemplos vindo daqueles que são teoricamente maiores do que os outros. Jesus deu o exemplo, o maior se humilhou e se fez o menor de todos. Ele não foi soberbo, porque a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Tiago 4,6 diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça àquele que é humilde. Aquele que se humilha, ele recebe de Deus a graça, mas aquele que se torna soberbo, ele tem em Deus um adversário. Nós gostamos de repetir aquele texto de Romanos, se Deus é por nós, vou repetir, você pode dizer mais forte, se Deus é por nós, mas sabe o que mais me espanta? É o oposto disso. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Você já pensou? Esse texto me reporta para Balaão. Balaão, aquele profeta controvertido lá do Antigo Testamento, quando Deus se colocou no caminho contra Balaão. Deus se opôs ao profeta, colocou um anjo com uma espada desembainhada no caminho de Balaão para deter o profeta que na sua arrogância, que na sua soberba, queria permanecer na sua própria vontade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, quem será por nós? Por isso, a soberba é algo tão perigoso na nossa vida. Por isso é tão importante como cristãos, embora nós possamos conhecer todos os nossos direitos em Cristo, podemos e devemos conhecer a nossa posição em Cristo, mas nunca nos esquecer que tudo o que nós temos, que tudo que nós recebemos, que tudo o que nós somos nele, é para ser colocado a serviço dos outros, e não para nosso próprio benefício. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça àquele que é humilde. Continua a palavra dizendo, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. O servo do Senhor é sustentado pelo Senhor, o servo do Senhor produz alegria no coração de Deus, o servo do Senhor é discreto. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Servir é um ato discreto. Eu digo isso e sem orgulho próprio algum, mas na minha atividade missionária na África, eu fui convidado a algumas recepções diplomáticas. Lembro de uma, quando o falecido Dr. Mário Soares, lá de Portugal, ele esteve na África do Sul, e eu fui honrado, fui convidado para estar na recepção que foi feita pelo consulado português ao Mário Soares. E eu fiquei observando as pessoas, aquelas que eram importantes, aquelas que eram consideradas dignas de honra e estavam ali realmente para receber as suas honrarias, mas observava também os servos e percebia como os servos tinham que ser discretos. O servo é aquele que não aparece. Há algum testemunha de Jeová aqui ou algum ex-testemunha de Jeová? Não.
Vocês agora me lembram, por que essa pergunta, né? Porque eu me lembrei que a sociedade Torre de Vigia dos Testemunhos de Jeová, ela se refere a si mesmo como servo fiel e discreto. E eu sempre gostei dessa expressão, o servo fiel e discreto. Quando o servo vai servir uma mesa numa recepção dessa, ele chega e se posiciona de uma tal maneira que a presença dele passe totalmente desapercebida. O importante é aquele que está sendo servido. Ele não pode chegar ali diante, por exemplo, do presidente lá do falecido Mário Soares, se colocar e fazer uma selfie servindo. Nós vivemos na self generation, né? Essa geração que faz selfie até fazendo as coisas que você não imagina que ele estaria fazendo, mas ele faz uma selfie. O que me impressiona é o ladrão que rouba o carro e depois publica a foto do carro no Facebook e a polícia vai e prende o ladrão porque viu a foto. Diz que além de ladrão é burro, né? Porque roubou o carro e publica no Facebook e a polícia descobre o ladrão por causa da página dele do Facebook. É uma geração que está sempre e constantemente, de algum modo, querendo aparecer. E você vê que, às vezes, nós, na nossa atividade ministerial, nós nos esquecemos e podemos nos esquecer que o importante não somos nós. Primeiro, o importante é... Você pode responder. O importante é Ele. O importante é o Senhor a quem nós servimos. O servo não é importante. Importante é o Senhor. Eu não sou importante. Você não é importante. O importante é Ele. Convém que Ele cresça e que eu... Convém que Ele cresça e que eu... O servo diminui para que o Senhor cresça. Quanto maior for o servo, menos servo ele é. Quanto menor for o servo, mais o Senhor aparece na vida do servo. O servo é discreto. Em Mateus 12:16, Jesus, após realizar milagres, a Bíblia diz assim: advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. O servo discreto, Jesus, depois de operar milagres, disse para os discípulos: não façam publicidade, não publiquem isso. Em Atos, capítulo 14, e verso 13, nós temos Paulo e Barnabé, que depois de curarem o coxo, os sacerdotes de Júpiter querem fazer sacrifícios, trazem grinaldas, trazem um touro para ser sacrificado, querem proclamar Paulo e Barnabé como deuses, vindo do céu até a terra. Paulo e Barnabé rasgam os seus vestidos, lançam pó sobre a cabeça e dizem: não façam tal coisa, porque nós somos homens tal qual vós sois homens também. Que contraste, que grande oposição àquilo que nós assistimos hoje, quando os homens, chamados de Deus, eles recebem os sacrifícios, eles recebem as honrarias, eles fazem publicidade de si mesmo. Paulo e Barnabé, como bons judeus que eram, sabiam que só um merecia isso, e não era eles. Às vezes eu digo assim, você tem que lembrar sempre, há um só Deus, e você não é Ele. Há um só Deus, e eu não sou Ele. João 3,30, aí sim, convém que Ele cresça e que eu diminua. Um dos cânticos que me tocou muito, creio que há 2 anos atrás, foi quando eu ouvi pela primeira vez aquele cântico que diz: mais de ti, menos de mim. Mais de ti, menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e que eu me constranja com a sua glória. O servo é discreto, um só coração, uma só alma para servir, mas com discrição. Não somos nós, é Ele. Não somos nós, são eles. Nós estamos entre o Senhor e entre aquele a quem nós vamos servir, porque servimos ao Senhor que nos manda servir aos outros.
Continua a palavra dizendo: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, promulgará o direito. O servo é sustentado pelo Senhor. O servo produz alegria ao seu Senhor. O servo é discreto e o servo é compassivo. O combustível do ministério, o combustível da obra de Deus é um só: compaixão. Compaixão é o que me move a fazer o que eu faço. Compaixão é o que me move a viajar pelo continente africano, pelos países que viajam, em situações boas e difíceis. E quando eu olho o que me move, o único combustível que me move é compaixão. A Bíblia diz que Jesus, ele vendo as multidões, em Mateus 9:36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tinham pastor. Quando você olha a sociedade atual, a crise institucional que nós vivemos, a crise ética, a crise moral desse tempo tão difícil na nossa nação, você olha essa multidão e você vê essa multidão como ovelha desgarrada que não tem pastor. Uns querem levar essa multidão para a direita, outros querem levar essa multidão para a esquerda, mas nós temos que ouvir uma voz que diga aos nossos ouvidos, a voz do Espírito Santo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, firmes num caminho. Essa multidão que nós assistimos perdida, desgarrada, como ovelha que não tem pastor, é essa mesma multidão que aguarda a doutrina do servo do Senhor. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Em Mateus 11, 28 a 30, diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A compaixão do servo do Senhor não apagará, aliás, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Eu lembro de dois casos para ilustrar isso. Eu vou acelerar um pouquinho, não vou tomar muito tempo de vocês, não fiquem tranquilos. Mas dois casos, rapidamente. Um, a mulher apanhada em flagrante adultério. Você lembra dessa história conhecida? Mesmo de quem não conhece a Bíblia, a história é conhecida. A mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Estava claro isso. Um grupo de religiosos entrou no recinto onde estava a mulher e um homem. Naquele tempo, as coisas eram um pouco mais conservadoras, então era um homem que estava com ela. Hoje, talvez fossem outros gêneros, né? Mas havia um homem. O homem, a Bíblia não diz o que aconteceu com ele, diz? Ele desaparece do cenário. Eu não sei se ele subornou os líderes religiosos para poder escapar da cena, eu não sei se ele percebeu a entrada daqueles fariseus que entraram naquela cena, eu não sei o que aconteceu com o homem, a Bíblia não registra, mas quem foi apanhada foi a mulher. Mas pelo que eu entendo, adultério não é uma atividade que se pratique com uma única pessoa, quer dizer, tinha uma segunda pessoa, essa pessoa desaparece. Mas essa mulher, depois de ser apanhada em flagrante adultério, que já foi alguma coisa terrível, ela ser apanhada naquela situação, ela é pega, a Bíblia não diz claramente isso, talvez até ela tenha sido arrastada fora daquele ambiente, talvez nua, ou conseguiu se cobrir com lençol apenas, e foi sendo levada por aqueles fariseus pelas ruas, e a ordem era uma só: apedreja. Ela é levada até Jesus, você conhece a história. Contam a história a Jesus. Jesus disse: quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. A história, você sabe, foi saindo um por um, começando pelos mais velhos. Ela fica sozinha com Jesus. E o que faz Jesus? Jesus não esmaga a cana quebrada. Aquela mulher já estava quebrada. Pense na cena, vamos voltar? Ela está num ato que não era correto, ela estava em adultério, num ato de adultério. Quando aquele recinto é invadido pelos fariseus, meu irmão, você já imaginou a situação que ficou emocionalmente essa mulher? Sabedora da lei, sabedora que ela seria alvo do apedrejamento, ali já começou um processo de quebra
na vida daquela mulher. Eles não apedrejam ela no momento. Você já pensou sobre isso? Eles poderiam ter apedrejado ela ali. Eles tinham base legal para fazer isso. Apedrejavam ali onde a apanharam. Mas não estavam satisfeitos. Eles quiseram pegar a mulher e fazer dela um argumento contra Jesus. Na verdade, eles não estavam interessados na mulher. Eles queriam usar a mulher para pegar Jesus num argumento. E levaram aquela mulher pela rua. A cana foi sendo quebrada. Foi sendo quebrada. A mulher arrastada pela rua, a vergonha, talvez o remorso, talvez o arrependimento, a exposição, arrastada pela rua até chegar diante do Mestre Jesus. Jesus olha para ela, vê a cana já quebrada e diz a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Não estão aqui? Foram todos embora? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Eu gosto de dar exemplos bem comuns. Tenho um neto de 7 anos, você sabe disso. Não pareço um avô, eu sei. Muito obrigado por me lembrar. E numa ocasião, meu neto fez uma bobagem. Como toda criança faz uma bobagem, não só uma vez na vida, mas muitas vezes na vida, e depois de adulto, infelizmente, nós continuamos fazendo bobagens também. E ele veio para mim com aquela cara de quem tinha feito uma grande bobagem e queria acertar a coisa. Olhei para ele e disse: meu, como é que você fez uma bobagem dessa? E ele já estava quebrado, porque a bobagem em si já faz a gente ficar quebrado. Quando você faz, não sei se você é como eu, quando você faz uma bobagem, você já sabe a bobagem que fez. Só isso já te quebra, né? Você não precisa que ninguém chegue para você e diga: pô, mas foi uma bobagem. Não, eu sei que foi uma bobagem, como é que eu saio dessa? E ele veio para mim: como é que eu vou acertar isso, vovô? Ele me chama de fofô. Fofô? Eu olhei para ele e disse: puxa, nessa é uma boa hora de você pegar, tentar dar uma lição de moral, uma lição de vida, mas eu já vi que ele já estava quebrado. Aí eu disse para ele em africâns, que ele fala, não falo muito africâns não, mas alguma coisa aprendi, ele fala mais africâns do que português. Eu disse: Oliver, the Boer make a plan. The Boer make a plan. O que significa isso? O Boer, o termo Boer é o fazendeiro africano, o branco sul-africano. Ele diz assim: o Boer, o fazendeiro, ele faz um plano. Então não te preocupa com a burrada que você fez, vamos fazer um plano para você sair dessa. Essa é a atitude do servo do Senhor. Não é apontar o dedo, apontando a burrada que foi feita, mas é estendendo a mão e dizendo: vamos fazer junto um plano para você sair dessa situação. E nós dois fizemos um plano, e ele saiu da situação. A cana já estava quebrada. E a Bíblia diz que o servo, ele não esmaga a cana quebrada, e nem apaga o pavio que fumega. Segunda história de Zaqueu. Zaqueu era publicano, funcionário público de Roma, para cobrar imposto dos judeus. Se ele era corrupto ou não, nem fica bem claro nas Escrituras, mas algum nível de corrupção ele tinha, porque senão ele não estava na posição que tem. Você sabe que há certas posições que só em estar naquela posição já é um nível de corrupção. Eu não vou entrar nos detalhes, mas qualquer pessoa entende isso. A posição tal já determina que algum nível de corrupção você vai ter, senão você nem chegaria àquela posição. E Zaqueu estava assim, mas Zaqueu quer ver Jesus, sobe na árvore, Jesus entra na casa de Zaqueu. Jesus não conversa nem sobre política, nem sobre partido político, nem sobre economia, nem sei, para dizer a verdade, sobre o que Jesus conversou, mas num ponto da conversa, Zaqueu, ele diz assim: se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. Parece que no coração de Zaqueu era um pavio que fumegava. Ele estava vivendo uma vida insatisfeito, infeliz, e havia no coração dele uma pequena chama de esperança que as coisas podiam ser diferentes. E Jesus disse para ele: você é corrupto? Não. A Lava Jato vai te pegar? Não. Jesus disse: hoje chegou salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Compaixão. Compaixão daquele que não merece, teoricamente, compaixão. O servo de Deus é compassivo. Tem que acelerar. O servo de Deus é resiliente, é perseverante, é forte, ele não desanima,
nem se quebra até que ponha na terra o direito. Ou seja, nós como servos do Senhor, nós num só coração e numa só alma para servir, temos que estar dispostos a sofrer as pressões contrárias e não desanimar. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. E em Gálatas 6:9, Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. O servo, ele tem dentro dele essa certeza, ele faz o bem, e a seu tempo, no tempo que ele não conhece, no tempo que ele desconhece, ele vai ceifar, porque essa é a promessa de Deus, que se nós fizermos o bem, no seu tempo nós ceifaremos. Às vezes você faz o bem a alguém e espera o retorno dali, isso frustra. Lembre-se de uma coisa, fazer o bem é como você lançar semente, você não sabe qual vai germinar, se esta ou aquela. Às vezes você vai colher de pessoas que você nem fez o bem para elas, você fez o bem para outras, mas um dia você vai precisar, e alguém que talvez você não conheça, esse vai te dar a colheita. Se você esperar colher onde você está plantando, tenha certeza, você vai desanimar. Você vai olhar e você pensar, é aqui que eu vou colher, e ali talvez você colha ingratidão. Mas se você estiver servindo ao Senhor, a seu tempo, você vai ceifar, se não desfalecer. Não desanimará, nem quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Encerrando, e aí eu vou fazer igual o professor, né? Encerrando, recapitulando. O reino de Deus é uma pirâmide de cabeça para baixo. O reino de Deus não é como o reino deste mundo. No reino deste mundo, o maior é servido pelo menor. No reino de Deus, o maior serve o menor. O servo do Senhor, sustentado pelo Senhor. O servo do Senhor, produzindo alegria ao coração do seu Senhor. O servo do Senhor, discreto. O servo do Senhor, compassivo. O servo do Senhor, determinado, resiliente, perseverante. Fique de pé. Um só coração, uma só alma. Para quê? Para servir. Assim como o nosso mestre, que serviu, ele sendo rei, ele esvaziou-se. Você deve lembrar, não que eu seja tão antigo, mas eu lembro de umas coisas antigas às vezes, né? Deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Se isto não for amor, não há estrelas no céu. Se isto não for amor, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, então amar é servir. Nós não servimos, e preste atenção nessa declaração final, nós não servimos para sermos amados. Eu já servi para ser amado. Às vezes a gente tem coisas não resolvidas na nossa vida, nós pensamos, se nós servimos aos outros, os outros vão gostar mais de nós. Se nós formos simpáticos, sorrirmos, se nós fizermos o bem, as pessoas vão nos amar, porque nós precisamos ser amados. Não, nós não servimos para sermos amados, nós servimos porque somos amados. Paulo disse, o amor de Cristo me constrange. Quando eu penso no amor com o qual eu sou amado, eu sou constrangido. E eu sirvo porque sou amado. Não sirva para ser amado, você vai se frustrar. Sirva porque você entendeu que já é amado. E este amor, aleluia, este amor, inefável amor de Deus, é este amor que nos constrange e que nos impulsiona a servir. Um só coração e uma só
alma para servir. Que seja esta a continuidade da história da Igreja Unida em Vila Carrão. Uma história de serviço. Uma história de um povo que entendeu que o amor de Deus lhes alcançou. Um povo amado. Aleluia. E um amor, por um amor que os constrange, por um amor que os tira de si mesmo, por um amor que os leva a esvaziar-se, por um amor que os leva a abrir mão de privilégios e de direitos, para que outros sejam elevados. Fecha os teus olhos.